Quando eu falo a palavra Fedora, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Depois do chapéu, é claro, é muito provável que seja uma distribuição Linux com interface gráfica GNOME e sem muitas modificações, certo? Mas e se eu te disser que existem dezenas de versões diferentes do Fedora com outras interfaces gráficas e para outros propósitos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho de cada uma delas para que você faça a escolha ideal da sua próxima distribuição Linux. Assim que você entrar no site do Fedora, a primeira coisa que ele vai te mostrar é qual é a última versão do Fedora lançada. Aqui no momento da gravação desse vídeo é a versão 40, que saiu há mais ou menos uma semana. Se você clicar aqui, inclusive ele vai te jogar aqui para baixo, onde mostram algumas das versões do Fedora. Aqui a gente já consegue ver que tem mais de uma versão. A primeira versão é a Fedora Workstation, que como o próprio nome já sugere, é uma versão do Fedora pensada para ser utilizada em máquinas de trabalho, que é a principal versão do Fedora que a gente conhece, que traz interface gráfica GNOME. Se você quiser baixar essa versão, é só clicar aqui, ele já te joga na página do Fedora Workstation. Mas voltando, vamos dar uma olhadinha aqui nas outras versões. Depois, ele tem uma segunda opção aqui, que é o Fedora Server, que é uma versão do Fedora utilizada para servidores. Essa versão aqui, ela não é muito utilizada no mercado, as pessoas acabam optando por utilizar ou Debian, ou Ubuntu Server, ou CentOS, ou algumas outras distribuições baseadas em Red Hat, como é o caso do Alma Linux, Rock Linux e algumas outras versões. Mas se você por um acaso quiser utilizar o Fedora no seu servidor, você consegue utilizar por aqui. Depois, a gente tem outras versões do Fedora aqui para casos de uso ainda mais específicos. A gente tem o Fedora IoT, para se você precisar de um sistema para a internet das coisas. Depois tem o Fedora Cloud, se você precisar de um sistema para utilizar na nuvem. E o Fedora Core OS, que é um sistema com foco em containers. Se a gente continuar descendo, a gente consegue ver mais algumas versões ainda do Fedora, e aqui realmente onde estão a maioria das versões focadas em desktop, além da versão Workstation. Essa primeira opção é a opção dos desktops atômicos. Essa aqui é uma nova categoria que surgiu junto com o Fedora 40, mas algumas distribuições que estão dentro dessa categoria, elas já existem há algum tempo, mas elas estavam aqui dentro das spins, que eu já vou explicar para você exatamente o que é. Se a gente clicar aqui nos desktops atômicos, a gente consegue ver algumas das versões. Basicamente, um desktop atômico, ele tem a parte principal do sistema operacional separada e protegida do resto dos seus arquivos, onde você vai colocar os seus arquivos de imagem, de vídeo, os aplicativos onde você está baixando, tudo isso fica numa área separada, enquanto o principal do sistema, ele fica ali só no modo de leitura para você ter uma experiência muito mais sólida e muito mais estável. Uma grande distribuição que faz isso, que hoje em dia já é bem popular, é o SteamOS, que está no Steam Deck. Hoje existem 4 versões do Fedora com desktops atômicos. A primeira delas é o Fedora Silverblue, que é a mais famosa de todas, que é basicamente uma versão do Fedora Workstation, então ele traz a interface GNOME, só que ele tem esse desktop atômico. A segunda versão é o Fedora Kinoite, que ele traz a interface KDE Plasma. Depois tem o Fedora Sway Atomic, que ele traz a interface Sway, e por último ele tem o Fedora Bud Atomic, que como você pode adivinhar, ele traz a interface Bud. Mas se você não quiser utilizar nenhuma dessas interfaces gráficas, ainda tem mais opções. Se a gente voltar aqui, a gente tem essa próxima categoria, que é a categoria de Fedora Spins. Se você acompanha aqui o Dia Linux Labs, você provavelmente já viu nosso vídeo mostrando as flavors do Ubuntu. Basicamente, as spins do Fedora são a mesma coisa que as flavors do Ubuntu. É uma versão do Fedora, só que com outra interface gráfica e para outro propósito. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver que tem várias spins com várias interfaces gráficas diferentes. Aqui, a primeira spin é a spin com KDE Plasma, depois você tem uma versão com XFCE, com interface Cinnamon, com interface Mate, com i3 para os fãs de TWM que preferem uma experiência mais diferenciada de desktop, depois aqui com LXQT, com LXDE, depois tem essa versão aqui do Sugar on a Stick, que é uma das versões mais diferentes do Fedora. Se a gente clicar aqui em Get Started, ele explica um pouquinho o que é essa versão, que ela é basicamente pensada para ambientes escolares. Então ela tem uma interface completamente diferente aqui, vale a pena dar uma olhadinha, mais para nível de curiosidade. Voltando, a gente tem mais algumas versões aqui das spins.
a gente tem uma versão do Fedora com o Sway e com o Bud. Se você acha que já são muitas versões do Fedora, calma lá que ainda não acabou. Voltando aqui para a página inicial, a gente tem essa opção aqui de Fedora Labs. Essa versão é um pouco diferente das spins. Basicamente, se a gente clicar aqui, são versões do Fedora para casos de uso muito específicos. Diferentemente das spins, que são focadas nas interfaces gráficas, aqui no Labs, eles são focadas em casos de uso. Mas aqui, você não precisa necessariamente baixar essas versões aqui do Fedora. Todas essas versões aqui, elas estão disponíveis para você instalar no seu Fedora tradicional como um único pacote e ele vai simplesmente instalar todos os aplicativos que vêm aqui nessas versões desses Fedoras aqui. Basicamente, a primeira versão que a gente tem é uma versão focada em astronomia, depois a gente tem uma versão para neurociência, uma versão para design, uma versão para jogos, uma versão para música, uma para quem quer aprender a programar em Python, para quem quer usar a nível científico e para quem quer usar a nível de segurança. Se a gente entrar aqui na versão de design, você vai entender mais ou menos o que é esse Fedora Labs. Basicamente, aqui é uma versão do Fedora pensado para profissionais de design. Então, é basicamente um Fedora como qualquer outro, só que ele traz essas aplicações aqui já instaladas por padrão. Ele traz o GIMP, o Inkscape, o Blender, Darktable, Krita, Scribus, SparkleShare, Pitive e Gnome Color Manager. É óbvio, você consegue instalar qualquer um desses pacotes no seu Fedora tradicional, inclusive você também consegue instalar esse pacote do design e ele vai instalar todas essas aplicações aqui. Nas outras versões do Fedora Labs é a mesma coisa, ele traz uma série de aplicações juntas em uma única distribuição para facilitar o seu uso. Voltando aqui para a página inicial, a gente tem essa última opção que é a de downloads alternativos. Aqui não são versões diferentes do Fedora, são maneiras diferentes de baixar todas essas versões que a gente já viu por aqui. Clicando aqui, a gente consegue ver a página de downloads alternativos e a gente consegue ver aqui que a gente consegue baixar um instalador via rede. Então você consegue ter uma ISO de só 600 MB e você baixar todos os pacotes através da internet. Então você vai ter sempre os pacotes mais atualizados e você não precisa de um pendrive tão grande. Depois você tem aqui os downloads de torrent. Então se você quiser baixar aquelas distribuições, só que ao invés de uma ISO diretamente do servidor ali do site, você baixar via torrent, você consegue achar por aqui. Depois tem uma opção aqui para arquiteturas alternativas e tem as imagens cloud-based. Por último, a gente também tem aqui as imagens de teste, então você consegue encontrar as builds nightly e outras composições aqui, beta, TCs e RCs. Não é só o Fedora que tem várias versões diferentes. O Ubuntu, a distribuição Linux mais popular do mercado, também tem várias versões diferentes com outras interfaces gráficas. Eu te mostro tudo em detalhes nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo lá.